A Igreja de Cristo, desde os primeiros dias, foi chamada para ser um só corpo, unido pelo mesmo Espírito e com um só Senhor. Essa não é uma metáfora poética, mas uma realidade espiritual. O apóstolo Paulo declara em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. É uma visão grandiosa, um povo unido, voltado para a glória de Jesus Cristo. Mas, ao olharmos para a realidade, percebemos que essa unidade tem sido constantemente ameaçada. E uma das ameaças mais sutis, e, ao mesmo tempo, mais devastadoras, é a idolatria que se instala no púlpito. Não estou falando aqui de imagens ou estátuas. Estou falando de quando o nome de um líder, de um pregador, de um pastor, se torna mais conhecido, mais falado e mais exaltado do que o nome de Cristo. Paulo já via esse perigo na igreja primitiva. Ele escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E, ao confrontar essa atitude, ele não estava apenas corrigindo um detalhe organizacional. Ele estava lidando com um pecado que fere a própria essência da fé cristã, colocar um homem no lugar que pertence somente a Cristo. George Whitefield, no século XVIII, também enfrentou esse problema. Embora milhares corressem para ouvi-lo, ele dizia, que meu nome pereça, mas que Cristo seja exaltado. Esse é o coração de um verdadeiro servo de Deus. Não construir um império em torno do próprio nome, mas levar todos os olhos a Jesus. Quando a atenção da igreja migra do Senhor para a figura do líder, acontece uma troca perigosa. O púlpito, que deveria ser uma plataforma para proclamar o Evangelho, se transforma em um palco de promoção pessoal. E, assim, pouco a pouco, a adoração que deveria subir somente a Deus começa a ser desviada para o homem. Hoje, mais do que nunca, precisamos revisitar essa questão. A idolatria no púlpito não é apenas um erro administrativo. É uma crise espiritual. E se não for tratada, ela corrói a unidade, distorce a mensagem e afasta corações de Cristo. Se olharmos com atenção para a história da igreja, veremos que o desafio da idolatria no púlpito não é novidade. Desde os tempos apostólicos, o coração humano, inclinado ao orgulho e à busca por reconhecimento, tentou deslocar o foco que deveria estar exclusivamente em Cristo para figuras humanas. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 6. Paulo escreve, porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Perceba, Paulo não diminui o valor de líderes espirituais. Ele reconhece que eles têm funções importantes, mas deixa claro que todo o crescimento vem de Deus, e que qualquer glória, qualquer louvor, qualquer reconhecimento último deve ser direcionado a Ele. Quando isso se perde, surgem as facções, os partidarismos e a divisão no corpo de Cristo. No contexto moderno, esse problema ganhou novas formas e proporções. A cultura da celebridade, alimentada por mídias sociais e transmissões ao vivo, criou uma plataforma global onde nomes de pregadores e pastores circulam mais do que a própria mensagem que eles deveriam proclamar. Não é incomum encontrar igrejas onde o marketing é mais focado no apóstolo, bispo ou profeta do que em Jesus Cristo. Outdoors, vídeos promocionais e até slogans giram em torno da figura do líder, e não do evangelho. George Whitefield, embora vivesse em um tempo sem internet, entendia esse perigo. Milhares o seguiam. Multidões se reuniam nos campos para ouvi-lo pregar, mas ele constantemente dizia, que meu nome pereça, mas que Cristo seja glorificado. Ele sabia que a glória destinada ao homem é uma armadilha que desvia tanto o pregador quanto os ouvintes do caminho da verdade. A idolatria no púlpito é sorrateira.
Ela pode começar de forma aparentemente inocente, quando um líder carismático conquista a admiração do povo. Essa admiração, se não for cuidadosamente redirecionada para Cristo, pode se transformar em dependência espiritual do homem. E quando isso acontece, os fiéis deixam de seguir o Senhor e passam a seguir um estilo, uma personalidade, um ídolo vestido de líder religioso. O próprio Jesus advertiu contra essa inversão de papéis. Em Mateus capítulo 23, versículos 8 a 10, ele diz: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Aqui, Jesus não estava apenas proibindo títulos. Ele estava reafirmando que a autoridade espiritual suprema pertence somente a Ele. No entanto, o que vemos em muitos lugares é o oposto. Em vez de líderes apontando constantemente para Cristo, encontramos líderes que, intencionalmente ou não, atraem os olhares para si mesmos. Suas redes sociais são uma vitrine da própria imagem, seus nomes viram marcas registradas, suas opiniões inquestionáveis. O resultado é que a fé de muitos não está fundamentada na rocha eterna, mas na areia movediça de uma personalidade humana. Essa troca é perigosa por vários motivos. Primeiro, porque todo homem é falho. O salmista escreve no Salmo 146, versículo 3, Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando a fé é colocada em um homem, ela está sempre vulnerável à queda dele. Escândalos e decepções se tornam inevitáveis, e muitos acabam abandonando a fé não porque Cristo os falhou, mas porque o seu Cristo era, na verdade, um líder humano. Segundo, porque isso distorce o Evangelho. A mensagem deixa de ser centrada na cruz e passa a girar em torno de temas que favorecem a imagem do líder, suas experiências, suas opiniões, suas conquistas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, deixa claro qual deve ser o foco de qualquer pregador, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Qualquer coisa além disso, ou pior, qualquer coisa que substitua isso, é uma corrupção da mensagem. Terceiro, porque divide o corpo de Cristo. Quando diferentes grupos se unem em torno de líderes específicos, surgem as comparações, as rivalidades e as disputas internas. E isso enfraquece a igreja. Jesus mesmo disse em Marcos capítulo 3, versículo 24, Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. O cenário contemporâneo, com conferências, congressos e transmissões globais, ampliou esse problema. Há líderes que se tornaram verdadeiras celebridades gospel, cuja agenda é disputada e cujos eventos são tratados como shows. As pessoas viajam quilômetros para ver o pregador. A Bíblia nos manda fazer isso. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz, Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas honrar não é idolatrar. Honrar é reconhecer o trabalho, enquanto idolatrar é transferir a eles a devoção que pertence somente a Deus. Em muitas congregações, a prova de que a idolatria se instalou é clara: se o líder se afasta, a igreja desmorona. Isso revela que a estrutura não estava edificada sobre Cristo, mas sobre a figura humana. E isso é contrário ao que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A idolatria no púlpito é também uma porta aberta para abusos espirituais. Quando um líder se torna a referência suprema, sua palavra pode se sobrepor à própria escritura na mente das pessoas. E isso é perigosíssimo, pois nos leva a um terreno onde a tradição humana invalida a palavra de Deus. Exatamente como Jesus denunciou em Marcos capítulo 7, versículo 13. Por isso, é urgente que a igreja recupere a consciência de que Cristo é o cabeça. Os líderes são servos, instrumentos nas mãos de Deus, mas jamais substitutos do Senhor.
Quando essa ordem divina é restaurada, a glória volta para onde deve estar, a mensagem volta a ser pura. E a unidade do corpo é fortalecida. Hoje, diante da cultura de autopromoção e do culto à personalidade, a mensagem precisa ser clara: nenhum nome humano deve ser exaltado acima do nome de Jesus. Como Paulo declara em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se a igreja não combater a idolatria no púlpito, ela continuará perdendo sua força espiritual e sua credibilidade diante do mundo. Mas, se decidir voltar-se completamente para Cristo, nada poderá detê-la. Quando falamos sobre idolatria no púlpito, não estamos discutindo uma questão secundária ou periférica. Estamos tratando de algo que atinge o próprio centro da fé cristã: a supremacia de Cristo. A Bíblia é absolutamente clara ao colocar Jesus como único fundamento, único mediador e único cabeça da igreja. Qualquer tentativa de substituir ou competir com essa posição é, essencialmente, idolatria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, confrontou esse problema com firmeza. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 12 e 13, ele diz: quero dizer com isto, que cada um de vós declara: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo desmonta a lógica da idolatria de líderes com perguntas retóricas poderosas. Ele expõe o absurdo de colocar qualquer homem no lugar do Salvador que foi crucificado por nós. Esse alerta não é apenas teórico. Ele é profundamente prático. Quando líderes humanos são colocados no centro, a própria essência do Evangelho é distorcida. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 7, Paulo reforça: pois, quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Aqui, Paulo coloca cada coisa no seu devido lugar: líderes são servos. Deus é o autor de todo fruto. Jesus também foi claro ao estabelecer que toda autoridade espiritual legítima é derivada dele. Em Mateus capítulo 23, versículos 8 a 10, ele diz: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. Essas palavras cortam pela raiz qualquer tentativa de criar uma hierarquia espiritual onde o homem ocupa o lugar central. George Whitefield, pregador do século XVIII, viveu na pele essa tensão entre ser usado poderosamente por Deus e ser idolatrado pelas multidões. Em diversas ocasiões, ele declarou frases como: que meu nome pereça, mas que Cristo seja glorificado, e não desejo ser lembrado, a menos que seja como aquele que apontou incessantemente para o Salvador. Essas declarações não eram falsa modéstia. Eram fruto de uma convicção teológica sólida: a glória pertence exclusivamente a Cristo. Whitefield compreendia que o coração humano é inclinado a buscar ídolos, mesmo dentro do contexto religioso. Ele conhecia o perigo de multidões se encantarem mais com o pregador do que com a mensagem. Por isso, sempre procurava redirecionar a atenção de todos para a cruz. Ele mesmo dizia que se a congregação saísse falando sobre Whitefield em vez de sobre Jesus, a pregação havia falhado. O fundamento bíblico contra a idolatria no púlpito também se encontra em João capítulo 3, versículo 30, nas palavras de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista era seguido por multidões, respeitado como profeta, mas entendeu que sua missão não era construir um ministério próprio, e sim preparar o caminho para Cristo. Essa é a postura que todo líder cristão deve ter. Além disso, a Bíblia é explícita ao advertir contra colocar a confiança no homem.
Jeremias capítulo 17, versículo 5, declara: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Isso não significa desprezar líderes espirituais fiéis, mas lembrar que qualquer dependência que substitua a confiança em Deus é maldição e não bênção. Quando líderes e congregações esquecem esse princípio, o púlpito, que deveria ser um lugar santo de proclamação da palavra, se torna um palco para autopromoção. É nesse ponto que a idolatria no púlpito deixa de ser apenas um risco e se torna uma realidade perigosa. E aqui, o padrão bíblico se choca com a cultura contemporânea, que valoriza o carisma e a popularidade acima da fidelidade e da santidade. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, nos dá um exemplo prático de como reagir diante de qualquer tentativa de adoração indevida. Quando ele se prostrou diante de um anjo para adorá-lo, o anjo imediatamente o repreendeu: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Se até um anjo recusa qualquer tipo de glória que pertence somente a Deus, quanto mais um pregador ou pastor deveria fazê-lo. George Whitefield aplicava esse princípio com rigor. Durante o grande avivamento, era comum que pessoas guardassem lembranças dele, falassem dele com devoção e até o tratassem como figura quase mítica. Ele rejeitava isso com veemência, lembrando que qualquer obra verdadeira era resultado da graça de Deus, e não de sua habilidade ou esforço. O apóstolo Pedro também nos alerta sobre o papel correto da liderança. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 a 4, ele escreve: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como dominadores sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O líder não é o dono do rebanho, ele é apenas um pastor auxiliar, servindo sob a autoridade do sumo pastor, Jesus Cristo. Quando entendemos isso, percebemos que idolatria no púlpito não é apenas uma falha ética ou moral. É uma afronta direta à autoridade e à glória de Cristo. É como se disséssemos, mesmo que de forma não verbal, esse homem é mais digno de nossa atenção e devoção do que o próprio Senhor. Isso é inaceitável à luz das Escrituras. E não podemos ignorar que, em nossos dias, esse problema se agrava pela exposição massiva que líderes têm. Redes sociais, transmissões ao vivo, marketing pessoal, tudo isso pode ser usado para o bem, mas também pode alimentar o ego e criar uma imagem inflada, distante da humildade exigida por Cristo. Whitefield, se pregasse hoje, provavelmente usaria as mesmas ferramentas, mas com o mesmo cuidado. Cada postagem, cada vídeo, cada aparição pública deveria ser uma oportunidade para engrandecer Cristo, não a si mesmo. Por fim, a fundamentação bíblica sobre esse tema nos leva a uma conclusão simples e inegociável. Todo líder espiritual deve, de maneira consciente e constante, apontar para Jesus como centro da mensagem, da adoração e da vida da igreja. Qualquer desvio desse foco, por menor que pareça, é o primeiro passo rumo à idolatria no púlpito. O salmista, no Salmo 115, versículo 1, resume bem essa postura: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Esse deve ser o clamor de todo pregador fiel. Para entendermos profundamente o perigo e a gravidade da idolatria no púlpito, precisamos analisar quais são os sinais claros de que ela está presente e como ela se manifesta na vida da igreja. Aqui não falamos de uma mera admiração saudável por líderes fiéis. Estamos falando de uma transferência de devoção, confiança e foco que deveria estar totalmente em Cristo, mas acaba sendo dada a homens. A primeira característica marcante é quando o nome do líder se torna sinônimo da própria igreja. Isso acontece quando, ao se falar de uma congregação, a primeira referência não é a obra de Cristo, mas a figura do pregador. Isso pode parecer algo inofensivo no início, mas é um indicador claro de que o púlpito está servindo mais para construir uma marca pessoal do que para proclamar o Evangelho.
Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, nos lembra: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em segundo lugar, a idolatria no púlpito se revela quando as decisões e direções da igreja são moldadas mais pelas preferências do líder do que pela orientação bíblica. É como se a palavra do homem tivesse mais peso que a palavra de Deus. Isso cria um terreno perigoso, porque, em vez de examinar as Escrituras para verificar se as coisas são assim, como faziam os bereanos em Atos capítulo 17, versículo 11, a congregação simplesmente aceita sem questionar. Isso é um sinal de dependência espiritual mal colocada. Outro sinal é quando a mensagem pregada passa a girar em torno da história pessoal, das conquistas e experiências do líder, enquanto Cristo e sua obra redentora ficam em segundo plano. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, foi direto: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Qualquer desvio desse foco compromete a integridade da pregação e abre espaço para o culto à personalidade. George Whitefield, apesar de ser uma das figuras mais conhecidas de seu tempo, nunca permitiu que seu ministério fosse moldado por autopromoção. Pelo contrário, ele constantemente lembrava que seu papel era apontar para Cristo. Em uma de suas pregações, declarou: eu não vim aqui para que vocês ouçam falar de Whitefield, vim para que vocês ouçam falar de Cristo. Essa postura precisa ser resgatada nos púlpitos de hoje. A idolatria no púlpito também se manifesta na resistência a prestar contas. Quando um líder se vê como autoridade suprema e não aceita a correção de ninguém, temos um campo fértil para abusos espirituais. Provérbios capítulo 15, versículo 32, diz: o que rejeita a correção despreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Líderes que não se submetem a outros líderes espirituais correm o risco de cair na armadilha de achar que estão acima de qualquer questionamento, e a congregação, por idolatrá-los, reforça esse comportamento. Outro ponto crítico é quando a estrutura da igreja passa a ser construída para servir à imagem do líder e não à missão de Cristo. Eventos, redes sociais, comunicações, tudo gira em torno de exaltar a pessoa, não a mensagem. Isso é perigoso porque cria uma dependência emocional e espiritual tão grande que, se o líder se ausenta ou cai em pecado, a igreja inteira desmorona. Precisamos também falar sobre como a idolatria no púlpito influencia a forma como a adoração é conduzida. Em alguns casos, até o louvor passa a ser escolhido para reforçar a visão do líder, e não para glorificar a Deus. As letras das músicas, os temas dos eventos e as mensagens motivacionais começam a formar uma narrativa que mantém a congregação fiel ao homem, mas não necessariamente a Cristo. A idolatria no púlpito não afeta apenas a liderança, ela molda a cultura de toda a igreja. Os membros começam a imitar o estilo, os gestos, até a forma de falar do líder, como se essa fosse a medida da espiritualidade. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O problema é quando se imita o homem sem verificar se ele realmente está imitando a Cristo. E aqui precisamos fazer uma pausa para reconhecer algo. Muitos líderes não começam seu ministério com o objetivo de serem idolatrados. Muitas vezes, essa idolatria é alimentada pela própria congregação, que deposita sobre eles expectativas exageradas. É como no episódio de Atos capítulo 14, quando Paulo e Barnabé, após realizarem um milagre, foram chamados de deuses pela multidão. Eles rasgaram suas vestes e gritaram: homens, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós. Esse é o espírito que deve habitar todo verdadeiro ministro, rejeitar a glória que pertence a Deus. Whitefield entendia isso profundamente. Ele sabia que, quanto mais Deus o usava, mais precisava se humilhar. Em uma carta, escreveu: quanto mais o Senhor me exalta diante dos homens, mais devo me prostrar diante dele. Isso é o oposto da mentalidade que vemos hoje em alguns púlpitos, onde quanto mais influência se ganha, mais distante o líder fica da humildade. Além de reconhecer os sinais, precisamos entender o impacto espiritual disso.
Uma igreja centrada em um homem se torna vulnerável à queda desse homem. E, quando isso acontece, muitos membros perdem a fé, não porque Cristo falhou, mas porque sua fé estava depositada na pessoa errada. Isso é devastador e cria feridas profundas no corpo de Cristo. A idolatria no púlpito também prejudica a missão da igreja. Em vez de cumprir a ordem de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, a comunidade se fecha em torno do líder, transformando-se mais em um clube de fãs do que em um exército missionário. Outro efeito grave é que a mensagem se adapta para agradar e proteger a imagem do líder. Temas difíceis são evitados, confrontos necessários são deixados de lado. Tudo para manter a aprovação das pessoas e preservar a reputação do pregador. Isso é contrário ao chamado profético de pregar a tempo e fora de tempo. Como Paulo instrui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Portanto, identificar e confrontar a idolatria no púlpito não é apenas uma questão de saúde interna da igreja. É uma questão de fidelidade ao próprio Cristo. A liderança deve ser exemplo de humildade, submissão à palavra e disposição para servir. E a congregação deve aprender a amar e honrar seus líderes, mas nunca colocá-los no lugar de Deus. Essa é apenas a primeira parte do desenvolvimento dos pontos centrais. Ainda há muito a explorar, as diferenças entre honra e idolatria. Exemplos históricos de quedas ministeriais causadas por culto à personalidade, e como restaurar o foco em Cristo quando a idolatria já está instalada. Quando falamos sobre idolatria no púlpito, é fundamental diferenciar entre a honra legítima e a veneração indevida. A Bíblia nos ensina a reconhecer e valorizar aqueles que trabalham arduamente no serviço do Evangelho. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, especialmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Honrar é bíblico, mas idolatrar é antibíblico. A diferença está em para quem vai a glória final. Na honra legítima, Cristo continua sendo o centro. Na idolatria, o homem toma o centro. O problema é que essa linha, muitas vezes, é cruzada de forma sutil. Pode começar com elogios sinceros, mas evoluir para dependência emocional, apego cego e até submissão irrestrita a tudo que o líder diz, mesmo quando isso contradiz a palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, vemos a importância do exemplo de Paulo e Barnabé em Atos capítulo 14. Ao serem chamados de deuses, eles não apenas rejeitaram o título, mas também apontaram a multidão para o Deus vivo. Isso é liderança bíblica, redirecionar a glória. Um outro ponto a ser considerado é o efeito dessa idolatria na vida espiritual dos membros. Quando o líder é colocado como referência suprema, a busca pessoal por Deus diminui. As pessoas passam a depender do pregador para ter revelação, para receber direção, para sentir a presença de Deus. Isso é perigoso porque cria cristãos espiritualmente maturos, incapazes de caminhar com firmeza sem a figura do líder ao lado. O autor de Hebreus, no capítulo 5, repreende aqueles que... Isso cria uma pressão constante para manter uma aparência de perfeição, o que pode levar à hipocrisia. Jesus advertiu duramente contra os fariseus por esse tipo de comportamento, chamando-os de sepulcros caiados em Mateus capítulo 23, versículo 27, belos por fora, mas cheios de impureza por dentro. A idolatria no púlpito também alimenta a competição entre líderes. Em vez de trabalharem juntos pela expansão do reino, alguns passam a medir seu valor pelo tamanho de suas congregações, pelo alcance de suas transmissões ao vivo ou pelo número de convites para eventos. Isso é o oposto da visão bíblica de ministério, onde cada parte do corpo de Cristo tem uma função única, mas todas trabalham para o mesmo propósito. Paulo nos lembra disso em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Historicamente, vimos como o culto à personalidade pode destruir ministérios e prejudicar o testemunho cristão. Líderes carismáticos, que começaram com integridade,
caíram em pecado ou escândalo, levando consigo milhares de seguidores desiludidos. O problema não foi apenas a queda do líder, mas o fato de que a fé de muitos estava nele, e não em Cristo. Isso não só é perigoso para ele, mas também para a congregação, que passa a ignorar falhas evidentes por causa da devoção cega. Whitefield, mesmo sendo um pregador de alcance internacional, mantinha amigos e conselheiros próximos a quem pedia oração e com quem compartilhava suas lutas. Ele sabia que a independência absoluta era um terreno fértil para orgulho. E o orgulho é a raiz da idolatria. Também precisamos considerar o aspecto missionário. Uma igreja centrada em Cristo multiplica discípulos, uma igreja centrada no líder multiplica admiradores. E admiradores não estão dispostos a carregar a cruz, apenas aplaudir o espetáculo. Jesus nos chama, em Lucas capítulo 9, versículo 23, a negar a nós mesmos. Paulo diz, ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Essa é a meta, que Cristo tenha preeminência em tudo. George Whitefield, mesmo no auge de seu ministério, nunca esqueceu disso. Ele pregava ao ar livre para milhares, mas sua oração era que, ao fim de cada mensagem, as pessoas saíssem mais apaixonadas por Cristo do que por ele. Essa é a marca de um ministério saudável, quando o pregador desaparece e Cristo aparece. Assim, vemos que a idolatria no púlpito é um veneno lento, mas mortal. Ela começa de forma sutil, se instala no coração, molda a cultura da igreja, se não for confrontada, acaba desviando toda uma comunidade do seu verdadeiro propósito. A solução está em líderes humildes, congregações vigilantes e um compromisso inabalável com a centralidade de Cristo. Ao tratar sobre a idolatria no púlpito, não podemos nos iludir, suas consequências são profundas, destrutivas e muitas vezes, irreversíveis sem um arrependimento genuíno. Não se trata apenas de um erro administrativo ou de estilo de liderança. Trata-se de um desvio espiritual que compromete a pureza do Evangelho, a saúde da igreja e a salvação das almas. A primeira consequência é a distorção da mensagem. Quando o líder se torna o centro, a palavra de Deus perde espaço para a opinião do homem. É um processo sutil. Textos bíblicos começam a ser usados como pretexto para validar ideias pessoais, temas incômodos são evitados para proteger a imagem do pregador. E a exposição fiel das Escrituras é substituída por discursos motivacionais que agradam aos ouvidos, mas não transformam o coração. Paulo advertiu sobre isso em 2 Timóteo capítulo 4. Versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres conforme os seus próprios desejos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A segunda consequência é a divisão do corpo de Cristo. Facções surgem quando diferentes grupos se alinham em torno de líderes ou estilos. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. George Whitefield, em suas pregações. Vive para o homem e termina no homem a um ministério que jamais começou em Deus. Essa advertência é tão válida hoje quanto foi no século XVIII. Outra consequência grave é o enfraquecimento do testemunho da igreja diante do mundo. Uma comunidade que idolatra seu líder transmite ao mundo a imagem de que o cristianismo é apenas mais uma religião centrada em figuras humanas. Isso compromete a credibilidade do Evangelho e alimenta o cinismo dos que já são céticos. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Mas uma igreja voltada para si mesma perde seu sabor e sua luz. Além disso, a idolatria no púlpito frequentemente abre a porta para abusos espirituais. A história da igreja está cheia de exemplos de líderes que começaram bem, mas terminaram usando sua posição para ganho pessoal ou controle indevido. Em Ezequiel capítulo 34, Deus condena severamente os pastores de Israel que se apacentavam a si mesmos em vez de cuidar do rebanho. A idolatria no púlpito também leva à estagnação espiritual. Uma congregação centrada em um homem deixa de buscar crescimento genuíno, porque tudo gira em torno de manter o status quo e proteger a imagem do líder.
Isso sufoca o mover do Espírito Santo e impede que novos dons e ministérios floresçam. Paulo, escrevendo aos Efésios, descreve o propósito da liderança espiritual, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Quando o líder se torna o fim em si mesmo, essa edificação é interrompida. Não podemos ignorar as consequências eternas. Jesus advertiu em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, que nem todos os que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Muitos, naquele dia, argumentarão que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres em seu nome, mas ouvirão: nunca vos conheci. Isso é exatamente o que Jesus condenou ao falar sobre os fariseus, que realizavam atos religiosos para serem vistos pelos homens. Mateus capítulo 6, versículo 1. A idolatria também rouba a liberdade cristã. Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quando uma igreja se torna dependente do líder em tudo, ela volta a um estado de servidão espiritual, onde a obediência cega substitui a obediência consciente e alegre ao Senhor. E não podemos deixar de mencionar que essa prática entristece e apaga a obra do Espírito Santo. O Espírito foi enviado para glorificar a Cristo, João capítulo 16, versículo 14, não para promover a glória de um homem. Uma igreja centrada no líder resiste, mesmo sem perceber. Seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora também de novo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Portanto, de que adianta construir uma congregação inteira se ela for erguida sobre a areia da glória humana? Quando vier a tempestade, tudo cairá. Diante de tudo que ouvimos, é impossível permanecer neutro. A idolatria no púlpito não é um problema dos outros. Ela pode estar mais próxima do que imaginamos. Pode estar no coração do líder que, silenciosamente, gosta de ouvir seu nome ser exaltado. Pode estar no coração do membro que fala mais do pastor do que de Cristo. Pode estar nas estruturas e práticas da igreja que giram em torno de um homem, e não do Senhor. A palavra de Deus não nos deixa espaço para hesitação. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Se Cristo é o centro, nosso pensamento, nossa devoção e nossa esperança devem estar em Ele, e somente em Ele. Hoje, o chamado é para examinar o coração. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo nos diz: examinai-vos a vós mesmos e se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Esse autoexame é urgente. Precisamos perguntar: minha fé está em Cristo ou na pessoa que me prega o Evangelho? Minha devoção é ao Senhor ou ao líder? Se a resposta não for clara, é hora de nos ajoelharmos e pedir que Deus revele a verdade. George Whitefield não poupava palavras quando convocava seus ouvintes ao arrependimento. Ele clamava: venham a Cristo agora. Não amanhã, não quando for conveniente. Cada batida do seu coração pode ser a última. E, se Cristo não for o centro da sua vida, tudo estará perdido. Esse é o espírito do convite de hoje. Não estamos falando de uma pequena correção de rota, mas de uma mudança radical de direção. Se você é líder, o convite é para se humilhar diante de Deus e devolver a Ele toda a glória que, consciente ou inconscientemente, você tenha recebido. João Batista nos dá o modelo em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa diminuição não é perda, é libertação. Quando Cristo é exaltado, o peso de manter uma imagem perfeita é retirado, e o líder pode servir com alegria e verdade. Se você é membro da igreja,
O convite é para colocar sua confiança somente no Senhor. Honre seus líderes, sim, mas não os adore. Lembre-se de que eles são servos, não salvadores. Em Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Somos chamados a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossos ânimos. Talvez você perceba que sua comunidade já está profundamente enredada nessa armadilha. Não desanime. Há esperança. O caminho de volta começa com arrependimento genuíno, oração fervorosa e um compromisso renovado com a palavra. A idolatria no púlpito não será vencida com debates acalorados ou mudanças superficiais. Será vencida quando corações forem quebrantados diante do Senhor e a glória for devolvida a Ele. O apóstolo Pedro nos lembra, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6, igualmente. Hoje é dia de decisão. Não se trata de reformar um sistema, mas de reformar o coração. Não se trata apenas de mudar o púlpito, mas de mudar a vida. O arrependimento verdadeiro produzirá frutos visíveis, líderes mais humildes, igrejas mais centradas na palavra, membros mais maduros e um testemunho mais forte diante do mundo. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos chama a voltar à simplicidade e à pureza da devoção a Cristo. E esse chamado exige resposta imediata. Você está disposto a entregar de volta a glória que pertence a Deus? Está disposto a perder o status humano para ganhar a aprovação divina? Está disposto a dizer, com toda sinceridade, como Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 14: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo? Esse é o momento. Não endureça o coração. Como está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Seja você líder ou membro, o convite é o mesmo, volte-se para Cristo. Diminua para que ele cresça. Deixe que o nome dele seja o único exaltado no púlpito e no seu coração. Chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim do chamado que Deus nos faz hoje. Falamos sobre um perigo real, presente muitas vezes silencioso, a idolatria no púlpito. Vimos que ela não é apenas uma falha de liderança ou um exagero na honra aos líderes. É um desvio espiritual profundo, capaz de distorcer o Evangelho, dividir a igreja, enfraquecer os crentes e apagar a glória de Cristo. A palavra de Deus foi clara. Paulo nos advertiu que ninguém pode colocar outro fundamento além de Jesus Cristo. João Batista nos mostrou que é necessário que ele cresça e nós diminuamos. George Whitefield nos lembrou que o pregador fiel deve estar disposto a ver seu próprio nome perecer, contanto que Cristo seja exaltado. Todas essas vozes, unidas, apontam para a mesma verdade. Somente Cristo deve ser o centro. Hoje, você ouviu que idolatria no púlpito não é um problema lá fora, distante. Ela pode estar aqui, no nosso meio. Pode estar no coração do líder que gosta mais dos aplausos do que da aprovação de Deus. Pode estar no coração do membro que fala mais do pastor do que do Salvador. O mesmo Espírito Santo que convence do pecado também transforma, quebranta e renova. A decisão agora está diante de nós. Vamos continuar alimentando a idolatria, protegendo o status humano e esquecendo o chamado divino? Ou vamos, como igreja e como indivíduos, devolver toda a glória para quem ela pertence? O chamado de hoje é para que cada líder volte ao seu lugar, servo de Cristo, mensageiro da palavra, pastor do rebanho de Deus, e não astro de um espetáculo religioso. O chamado é para que cada membro volte a fixar os olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, uma igreja pode sobreviver sem seu líder humano, mas não pode sobreviver sem Cristo. Uma congregação pode perder seu prédio, seu nome, seu programa, mas, se tiver Jesus, ainda tem tudo. Sem ele,
Porém, mesmo que tenha milhares de seguidores e eventos lotados, não tem nada. Portanto, que este seja o compromisso que fazemos hoje, diante de Deus e uns dos outros. Não vamos exaltar outro nome no púlpito, nem no nosso coração, senão o nome de Jesus. Como diz Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a. Não para promover quem pregou, mas para promover aquele que morreu e ressuscitou por nós. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que apontem para Cristo. Mais do que isso, viva de forma que a sua vida seja um púlpito onde só o nome dele é exaltado. Que o Senhor nos ajude a derrubar todo ídolo e a manter o nosso olhar fixo no único que é digno, Jesus Cristo.